Bom, pessoal, essa é a segunda parte da aula. Vai ser uma parte bem curtinha, porque a gente acabou demorando muito na outra parte. E aqui, na verdade, eu vou discutir alguma coisa da lista 4, mas então aqui tem lista 4, e eu vou botar um etc. aqui, tá bem? Porque eu vou falar de algumas coisas. Então, eu havia falado, antes de discutir um pouco a lista 4, eu havia falado de constante de movimento. E o que era constante de movimento para a gente? Constante de movimento era uma função, por exemplo, psi, que pegava x, v, isso em uma dimensão, e t, e levava um psi de x, v e t. Então, era uma função com essas três variáveis, e que, nessa definição, essas variáveis são totalmente independentes entre si. A questão é o seguinte: ela é ou não é uma função movimento? Perdão, ela é ou não é uma constante de movimento? Ser uma constante de movimento significa pegar isso que está aqui, ó, aonde tem x, vocês vão botar a função movimento, φ de t. Aonde tem v, vocês vão botar o φ ponto de t e t. E vocês vão calcular isso que está aqui, e nesse cálculo, gente, nesse cálculo, daqui para cá, vocês vão usar que isso é ao longo de um movimento possível. O que é ser ao longo de um movimento possível? É você dizer que MA, quer dizer, M vezes a função aceleração, é igual à função força de φ de t, φ ponto de t e t. Isso no caso geral. Então, se isso que está aqui der zero, então psi é uma constante de movimento. Então, para a gente é isso. Olha, eu dou uma função que depende de x, v e t. O espanto para vocês é o t, mas eu já vou dar um exemplo aqui. E o que significa ser uma constante de movimento? Significa, tá com o ddt aqui, mas lembra que onde tem x deve ser pensado como φ de t. Onde tem v é o φ ponto de t. A gente pode não escrever mais esse x igual a φ de t, v igual a φ ponto de t, e deixar o próprio x e o próprio v. Mas a gente sabe o que está fazendo. Então, um exemplo aqui, um exemplo é quando você tem, vamos supor, uma partícula e ela está sujeita a um certo f de x. Então, é um probleminha que tem uma energia potencial e a energia mecânica se conserva. Então, nesse caso, a gente, quando pega ddt de meio de mv2 mais u de x e faz o ddt disso, pensando dessa forma, mas eu não vou ficar escrevendo os φ pontos e tudo mais, você tem aqui o seguinte: você vai ter m duas vezes mv dv dt. Então, eu vou botar esse v aqui e o dv dt aqui, tá? E o du dt, o u é u de x, e o x deve ser pensado como função movimento. Então, você vai fazer du dx, dx dt. Então, vai ter um du dx e vai ter um dx dt. O dx dt é o v. E esse cara daqui, gente, esse cara daqui, ele é menos f. E isso que está aqui é a aceleração. E se você agora usar a segunda lei, porque eu falei constante de movimento é ao longo de movimentos possíveis. Então, eu tenho que usar a segunda lei de Newton. Quando eu uso a segunda lei de Newton me diz que MA é igual a F. Aqui aparece MA menos F,
Então, isso aqui é zero. Então, no fundo, o que vocês já fizeram em Física 1 é exatamente o que a gente fez aqui com essa linguagem esquisita de função, de x, v e t, que ao longo do movimento, aí bota lá as funções de movimento, função velocidade, taca o DDT e vê se aquilo dá zero. Vocês já faziam isso, mas talvez sem prestarem atenção de tudo que estava envolvido. Mas uma coisa importante é perceberem que tem que usar a equação de movimento. A constante de movimento, ela é uma constante ao longo de movimentos possíveis, tá bem? Beleza, então deixa eu dar agora um outro exemplo. Então, isso aqui foi um exemplo 1, eu vou dar um exemplo 2 aqui. E esse exemplo 2 é no oscilador harmônico, tá bem? Então, no oscilador harmônico simples, tá? Então, no oscilador harmônico simples, eu vou dar uma função aqui para vocês, tá bem? E se eu não errar, deixa eu ver se a função é essa daqui. Então, psi de x e v e t, desculpe, eu vou dar uma função que depende do tempo, tá bem? Então, eu vou dar uma função que depende do tempo e ela é dada por isso que está aqui, ó, x seno de ômega t mais v sobre ômega cosseno de ômega t. Vocês concordam comigo que essa função depende do tempo explicitamente, beleza? Está aqui, ó. O tempo está aqui e o tempo está aqui. E eu posso perguntar se ela é uma constante de movimento. Talvez vocês, antes das nossas discussões, se olhassem para isso, iam falar assim direto. Não, isso não pode ser constante de movimento, porque tem o t aqui. Bom, vamos ver se é verdade. Então, a gente vai pegar agora e vai calcular dψ dt. E o dψ dt, então vamos lá. Ó. Tem derivada do primeiro pelo segundo, mais primeiro pela derivada do segundo. Então, deu isso aqui. Opa, desculpe. Ali era seno. Isso aqui é um seno, tá? Derivada do primeiro pelo segundo, mais primeiro pela derivada do segundo, tá? Então, aqui deu esse cosseno de ômega t. Ok? Aqui, derivada do primeiro, vou escrever como A, aceleração, pelo segundo, mais derivada mais primeiro pela derivada do segundo. Todo mundo concorda? Ó, recapitulando, porque eu tinha trocado um cosseno por um seno por um cosseno. Ó. Derivei o primeiro, virou velocidade, pelo segundo mais primeiro, pela derivada do segundo. Sai um ômega e vira cosseno. Derivada do primeiro, dvdt é A, pelo segundo, mais primeiro. Derivada do cosseno é menos seno, desce um ômega que cancela com esse cara. Olha só que coisa bacana, gente. Se eu não tiver errado o sinal, tá? Esse cara daqui cancela com esse daqui, beleza? E agora a gente vai usar a segunda lei. A segunda lei de Newton é o F igual a MA, ou seja, é que MA é menos kx. A segunda lei é que o MA é igual a menos kx. Passando o M lá para baixo, e lembrando que K sobre M é o ômega 2, então eu tenho que esse cara daqui, ó, esse cara daqui, usando a segunda lei, é menos ômega 2 vezes x. Esse ômega 2 cancela com esse cara daqui, fica ômega em cima, ômega x cosseno menos ômega x cosseno. Isso aqui deu zero. Então, esse camarada daqui, ó, esse camarada daqui é uma constante de movimento. Beleza? Então, mostrei para vocês, como prometido, um exemplo de uma constante de movimento que
que depende explicitamente do tempo, mas ela se encaixa perfeitamente na definição que a gente deu para constante de movimento. Eu até comentei com vocês, mas esse assunto vai voltar à tona lá em Mecânica Clássica 2, tá certo? E eu vou mudar de... Alguma dúvida aqui, gente, nesse exemplo? Tudo bem aí? Beleza, então, tá? Então, eu vou mudar de página e não me resta muito tempo. Eu quero fazer um comentário que eu acho bem bacana, que é o seguinte. A gente tinha parado na equação, no problema 8 da lista, e no problema 9 tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. No problema 9, a gente tem lá a expressão do período, certo? Então, a famosa expressão do período como função da energia, ele era raiz de 2 sobre 2m, e aí aqui tinha a integral de x1 até x2, e aqui tinha dx, e tinha dividido pela raiz de E menos U de x. E aqui, gente, imaginem dois casos diferentes. Então, imaginem um caso em que vocês têm uma coisa como apareceu lá na... Você tem um cara desse tipo aqui, ó. Você tem aqui um valor de energia que tem aqui 2 pontos de retorno. Nesse caso daqui, no ponto de retorno, a derivada é diferente de zero, tá? Isso aqui é o U de x e o eixo horizontal é x. Bom, nesse caso tem essa fórmula, isso dá o período, mas vocês já perceberam que isso que está aqui vai a zero. Vai a zero para, por exemplo, x tendendo para x1. Para x2 também, ó. Aqui seria o x1. Aqui seria o x2. Isso vai a zero para x tendendo a x1 ou x tendendo a x2. Eu não sei se vocês já se perguntaram se isso aqui vai a zero, o integrando vai a infinito. Como é que sai um período finito? Alguém já tinha pensado nisso, gente? Eu não sei quem está aí hoje. Laura está aí hoje? Oi, tô aqui sim. Oi, Laura. Cara, eu pensei nisso ontem ou anteontem. Oi? Desculpa? Eu pensei nisso... Oi, tô aqui sim. Ah, tá. Eu pensei nisso ontem ou antes de ontem. E chegou a alguma conclusão ou só tirou o sono? Esperei você talvez comentar. Pois é, Anotei no cara. canto do caderno. Isso é uma coisa interessante. O que acontece é que nem sempre, quando o integrando vai a zero, a sua integral necessariamente vai a infinito. Depende. Então, se você pegar aqui, analisem, por exemplo, isso aqui, ó, analisem o que acontece quando você vai... Peguem esse trechinho da integral, x1 até x1 mais epsilon. Tá? Que é quando dá problema aqui, né? Perto do x1 ou perto do x2. E aí vocês vão tentar pegar esse cara daqui e como você está muito perto do x1, tão perto quanto você queira, você vai tentar expandir esse cara daqui, ó. Então, esse cara ele vai poder ser escrito como U de x1 mais du dx em x1 vezes x menos x1. É a série de Taylor, tá bem? E você pode ir para zero e pegar o x e estender para x1, tanto quanto você queira, de modo a desprezar todo mundo e pegar só o primeiro termo, que for não nulo. Só que, o que acontece com esse E menos
menos U de x1. Quem é o U de x1? O U de x1 é zero. Perdão, o U de x1 é E. Concordam? Esse cara daqui, ele vale E. Por quê? Os pontos de retorno, eles não são as raízes de E igual a U de x? Então, U de x1 é E. Por quê? Porque no ponto de retorno não tem energia cinética, então tudo está em energia potencial. Então, em x1 e em x2, a U de x é igual ao E. Tá certo? Então, você vai ter um cancelamento e a sua integral vai estar ligada com raiz. Então, você vai ter uma integral que vai ter x1 mais epsilon, e aqui você tem dx, e aqui você tem raiz, tem uma constante, que é o, só para não escrever, tem x menos x1. E lembrem-se que integral de dx sobre raiz, isso aqui dá raiz em cima. Na verdade, tem que ter um 2 aqui, né? Então, quando você tem alguma coisa que vai como raiz embaixo, não tem problema, porque a integral disso dá a raiz. Mesmo que esse cara vá a zero, né? Se aqui tiver um zero, não tem problema, porque a integral disso está dando raiz em cima. Então, não tem problema esse integrando zerar, porque ele está zerando e a integral que sobra é uma coisa que é raiz e dá bonitinho em cima. Ah, beleza, pô, todo mundo ficou feliz. Agora, olha o que acontece. Vamos para o caso número 2. Para o caso número 2, imaginem um exemplo em que vocês têm uma energia potencial que faz uma coisa assim. Pode ser até uma coisa tipo um cosseno, uma coisa assim. Na verdade, esse probleminha aqui, eu acho que ele pode ser pensado como um probleminha de um pêndulo. Imagina que você tem aqui, pode ter uma hastezinha aqui, uma haste rígida, e aí no final da haste você pode ter uma massinha, pode dizer que essa haste é rígida, mas é uma haste rígida sem massa, e aí esse pêndulo daqui, ele vai ter uma energia, se esse cara daqui é um ângulo θ, por exemplo, desculpa, deixa eu botar isso aqui, se esse cara daqui é um ângulo θ, se aqui é um ângulo θ, se você disser que a energia potencial, e esse cara daqui é raio, a energia potencial desse cara, se você chamar de zero aqui embaixo, vai ser mgh, o h é r, menos r cosseno θ, então seria mg r1 menos cosseno de θ, tá bom? Mas você poderia ter pego em outra... Pego o padrão em outro lugar, mas eu botei aqui porque essa figurinha, acho que é exatamente a que eu botei aqui em cima. Tá? Então, a energia potencial aqui em cima é mg2r, é quando o θ é igual a π, cosseno de π é menos 1, menos com menos mais 2, é isso que está aqui. Mas olha só que coisa que eu vou perguntar agora para vocês, que é o seguinte, peguem esta energia daqui, ó. Tá bom? Então, pegamos essa energia. Então, aqui é a minha energia mecânica. E vamos supor que eu tenha dado uma certa velocidade para a direita aqui da minha partícula, tá? Para a direita aqui, bom, eu botei esse θ aqui, mas isso aqui poderia ser um U de x, se quiser. Eu só dei um exemplo aqui que teria um troço desse tipo. Mas se eu der uma velocidade de tal maneira que a partícula tenha a energia E, aonde que estão os pontos de retorno? Aqui, né?
Então, está nesse ponto de retorno. E a minha pergunta é o seguinte, quanto tempo, o que vai acontecer nesse movimento? É que eu já botei um exemplo aqui, que vocês podem visualizar, mas o natural seria eu ter feito o seguinte, olha, eu dou para vocês aqui uma energia potencial U de X, não importa que exemplo eu tenha, aqui foi só uma possibilidade de visualização de um potencial oscilante desse tipo, tá? Se aqui puser θ, é exatamente essa figurinha. Mas fins que eu dei esse U de X aqui para vocês, não falei nada, aqui eu dei esse V0, e o V0 que eu dei foi justamente raiz de 2E sobre M. Ou seja, eu dei estou com 0 de energia potencial e de energia cinética eu estou com M meio de MV2, que é exatamente igual a essa energia que está aqui, tá? E eu pergunto, qual é o movimento? Laura, você aí, me diz o movimento aqui. Os pontos de retorno estariam aqui, né? Nesse X1 e nesse X2 aqui, tá bem? Uhum. Qual que seria ingenuamente o movimento? Quando eu uso a palavra ingenuamente, é para você me ajudar e responder incorretamente, tá? Tá. Talvez ingenuamente vá parar no primeiro ponto de retorno, à direita ali. Porque não vai ter força, por exemplo, para puxar ele de volta. Você já acertou o problema. A questão, não, o que eu queria que você respondesse. Pô, Laura, você não consegue errar, cara. Impressionante. O que eu queria que você respondesse era. Tá, mas eu vou depois incrementar a pergunta. Eu queria que você respondesse que ela ia oscilar, porque a gente está acostumado a dizer que oscila. Mas tá bom. Ela vai oscilar. Oi? Ela vai oscilar. Obrigado. Não vai. Ah, aí você me disse que ela não vai oscilar. Tá bom. Beleza, porque aqui é força zero. E como é que você calcula o tempo para vir daqui até aqui? Bom, é só botar a integral aqui, né? E quanto dá esse tempo? Dá finito ou infinito? Eu diria finito, né? Pois é, isso dá infinito. Ok. Esse tempo é infinito. Tá? E isso aqui eu não vejo os livros discutindo. Então, o que eu estou falando é o seguinte, se você der uma velocidade exatamente igual a isso que está aqui, ou seja, der essa energia, ele vai demorar um tempo infinito para atingir esse ponto que está aqui. Tá? Eu acho até que se você disser que o tempo é finito, você pensando no movimento oposto, talvez você violasse o princípio do determinismo newtoniano. Eu vou pensar nisso e na aula que vem eu falo. Mas se você faz essa conta, você mostra que esse tempo é infinito. Ou seja, naquele probleminha que todo mundo já fez em Física 1, que é o probleminha do iglu, ou sei lá como cada um chamou, que era o seguinte, pega uma partículazinha e abandona do repouso e você quer saber qual é o ângulo crítico para o qual ela se solta da superfície. Você já fez esse exercício, não fez, Laura? Eu acho que eu nunca terminei ele. Você tinha falado dele. Mas você lembra desse exercício, né? É um exercício típico do Moisés, de todo mundo. E aí o que o pessoal faz? O pessoal diz o seguinte, olha, esse ponto é um ponto de equilíbrio. Se eu largo do repouso aqui, vai ficar aí para sempre. Embora seja equilíbrio instável, rigorosamente falando, se puser ali em cima, vai ficar para sempre. Então você bota uma perturbaçãozinha tão pequena quanto você queira, só para tirar desse equilíbrio e ele poder cair. Mas ela é tão pequena que você vai poder dizer, isso aqui você vai chamar de R, e você vai poder dizer, chamando o padrão aqui embaixo, você vai poder dizer que a energia daquela partícula era 0 de cinética mais mgr, tá bem? É claro que, rigorosamente falando, se você puser velocidade zero aqui, ele não sai daí. Mas você diz que tirou um pouquinho dali, mas é tão pouquinho que você vai continuar dizendo que a velocidade era zero e que a energia era mgr, tá? E não um pouquinho mais para cá. E aí o pessoal resolve
e descobre que o cosseno de θc, eu não tenho certeza, mas é 2/3, tá? Desculpa, gente, deixa eu arranhar um pouquinho a garganta. Acontece o seguinte, que o tempo para isso acontecer, ele é infinito. O problema, o θ vai ser esse daqui, mas se você pega e solta de um ângulo θ0 que tende a zero, quando você faz a conta, ele depende do θ0. Quando você bota o θ0 para zero, o tempo vai para infinito. Dito de outra maneira, acho que vocês vão gostar mais agora. Se você pegar desse ponto daqui e lançarem para cima, exatamente com a velocidade que a partícula teria quando chegou aqui embaixo, mas exatamente com essa energia mecânica daqui, lança aqui com a velocidade tal que a energia mecânica é essa daqui, tá bem? Quanto tempo vai demorar para atingir o topo? Ela só pode atingir o topo, certo? Porque eu estou dizendo que a energia mecânica é mgr. No topo, a energia potencial é mgr, então a cinética é zero. Então, em vez de fazer o problema do iglu, o iglu é só para ter atrito zero, tá? Por isso que o pessoal chama de iglu. Em vez de soltar daqui, que tem esse probleminha de ter que perturbar para poder sair e descobrir aonde sai, pega o ângulo de onde sai, por exemplo, e lança com a velocidade de saída ao contrário. Isso poderia ser feito não só da velocidade de saída aqui do ponto crítico, pega qualquer ponto daqui de cima e joga com a velocidade de tal maneira que a energia mecânica seja a energia de chegar aqui com velocidade zero. O tempo para isso acontecer, ele é infinito. Ou seja, aquele probleminha do iglu que vocês fazem, ele demora um tempo infinito, na verdade. No entanto, mesmo demorando infinito, a resposta vai ser a que vocês encontram. E o problema não tem nada de mal com ele, de ruim com ele. Ele apenas, em termos de tempo, ele demoraria um tempo infinito. Tá? Isso tem a ver com esse fato daqui. Ó. Quando no ponto de retorno, a derivada primeira no ponto de retorno é zero, o que acontece aqui nessa expansão? Esse cara que cortou com esse e sobrou o primeiro termo agora é zero, gente. Se o primeiro termo é zero, o outro termo é com x menos x1 ao quadrado. Extrai raiz, dá o cara sem ser quadrado. E a integral de 1 sobre x, ela dá log, que explode. Então, a gente acabou de mostrar, expandindo em Taylor, esse camarada perto do ponto de retorno, que quando perto do ponto de retorno você tem derivada diferente de zero, isso aqui é muito importante. Quando no ponto de retorno a derivada é diferente de zero, não tem problema o integrando ir a zero, porque perto do ponto de retorno, que é onde ficaria 1 sobre zero, se comporta como 1 sobre raiz da variável ali. Mas se no ponto de retorno for zero, então o tempo vai ser infinito, porque o troço diverge. Isso é uma coisa que eu não me lembro de ter visto, discutido nos livros. Então, eu achei importante chamar a atenção de vocês, até porque existem vários probleminhas interessantes onde isso acontece. Esse pêndulo daqui, se vocês jogarem ele com a energia mecânica, que seria tal que daria para atingir o topo com velocidade zero, ele vai demorar um tempo infinito para chegar aqui em cima, entendeu? Então, esse era um ponto muito importante que eu queria discutir. Laura, você entendeu? Gostou dessa solução? Sim, muito legal. Tá. Então, gente, a gente já passou bastante. Pelo menos eu queria falar mais, mas na aula passada eu acabei descrevendo vários problemas que estão no resto dessa lista. Então, eu não vou me sentir muito mal
de não discuti-los aqui com vocês. É claro que vocês podem me procurar os monitores, marcarem encontro com os monitores para discutir o resto da lista. Mas, se vocês olharem a aula que eu gravei, eu acho que eu acabei não mandando o PDF para vocês. Eu vou mandar, desculpem. Vocês vão ver que tem várias soluções lá. Mas esse probleminha não estava discutido lá. Então, eu queria chamar a atenção disso que está aqui. Eu vou salvar também para ter o PDF e eu vou interromper a gravação, tá bem? Então, obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.